a nossa pergunta do Daniel Harit, que mandou aqui, ó. Aquele automix que nós temos da X32 nos primeiros 8 canais, funciona para bateria? Boa pergunta, Daniel. E esse automix é às vezes até comum a gente encontrar em outras mesas de som além da X32, né? Nós também temos aí a linha, por exemplo, da XR, que também ela tem aí o automix, né? Uma função bem legal que a gente encontra aqui, ó, quando a gente vem aqui no menu e a gente navega aqui, ó, no menu Meters, e a gente navega aqui até a aba de automix, nós encontramos essa função que muitas vezes fica até escondido, né? Muitas vezes até você tem aí uma X32 e nunca ouviu falar sobre o automix em especial, né? E o que é essa ferramenta? Como o próprio nome já diz, né? Ele faz uma automixagem. De certa forma, ele vai estar controlando os volumes, como você pode ver aqui, ó, Control Levels, ou seja, level é o volume, beleza? Então ele vai controlar os volumes dos seus canais de forma com que ele identifique qual que é o canal que realmente está sendo utilizado, deixe ele soar normalmente e os outros canais ele vai o quê? Segurar, ele vai dar uma baixada ali nesse volume. Funcionaria mais ou menos assim, de certa forma, como um gate, podemos dizer, mas é um pouco diferente. Como assim, Paulo? Quando a gente tem um gate, ele analisa o próprio canal, certo? Então nós temos ali, por exemplo, um microfone de uma voz. Quando eu falo, ele abre aquela porta e deixa o sinal passar. Quando eu paro de falar, por exemplo, ele vai lá, entende que aquele canal não está sendo utilizado, ele vai cortar o sinal, vai fechar ali aquele canal para que você não tenha os vazamentos sonoros, né? Então, quando você tem ali, por exemplo, uma sala de reunião, onde você tem ali 10 microfones, em vez de você ter um microfone ativo, em vez de você ter os 10 microfones ativos, você vai deixar só um ativo, né? E os outros 9 ali, eles vão ficar, de certa forma, fechados para que você não capte aquele som ambiente ou até mesmo numa bateria, né? Porém, o automix ele tem um princípio mais ou menos parecido, porém diferente. O que o automix faz? Ele interpreta qual que é o microfone que está sendo utilizado e ele atenua os outros. Então, ele não utiliza a própria medição do próprio canal para poder abrir ou fechar ele. Ele analisa o conjunto como um todo. Então, por exemplo, você tem essa mesma sala de reunião ali. Se você tem um microfone 1 sendo utilizado, ele vai pegar os outros 9 microfones, por exemplo, e vai dar uma atenuada, vai segurar ali o volume dele. A partir do momento que você tiver outra pessoa ali falando, automaticamente ele já vai identificar, por exemplo, o canal 5 está sendo utilizado também, então ele vai pegar o 1 e o 5 e deixar o volume normal, e vai pegar todos os outros microfones e vai atenuar. Então a função do automix, ela está muito mais no gerenciamento desses áudios, desses microfones ali, quando você tem vários microfones numa palestra, numa sala de reunião, numa conferência ou algo nesse sentido, onde você quer que ele abra e segure ali, de certa forma, aqueles microfones que não estão em uso. Então ele vai abrir o que está sendo utilizado, deixar o volume 100% ali, e dos que não estão sendo utilizados ele vai dar uma segurada ali nos faders, como se a gente estivesse fazendo uma mixagem. Imagina aqui, por exemplo, vamos pegar aqui esses canais aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui esses 8 canais, certo? Como é que seria a ideia do automix? O canal 1 aqui, por exemplo, o 25, está sendo utilizado. Ele vai pegar e vai fazer isso aqui, ó, como se ele abaixasse todos os outros. Agora o 29 começou a falar, então ele vai subir aqui e vai abaixar isso daqui. Mas agora eu tenho 3 pessoas falando, não tem problema. As 3 ele vai identificar, deixar mais alto e vai atenuar as demais, né? Então a função do automix é isso. Então eu não diria que ele seria o ideal, o Daniel, como você colocou e perguntou aí pra gente, né? Se funcionaria na bateria. Não, nesse caso, ele não funcionaria para uma automixagem de banda, de bateria, nem de instrumentos musicais, né? Porque tá ali, de certa forma, tudo sendo utilizado ao mesmo tempo e tocando, né? Então você quer ali ter um certo controle de cada instrumento. Ele seria mais utilizado ali para essa questão de vozes, né? Para você poder estar controlando essa dinâmica e esse volume dessas vozes, sim, você tem que ficar aqui tomando as atitudes direto no fader, tá? E um detalhe interessante aqui dentro da nossa mesa, né, é que o automix ele só vai funcionar nos primeiros 8 canais, então a gente não consegue rotear, então não consigo escolher quais são os canais que o automix vai funcionar, tá? Ele fica meio que limitado ali a você utilizar os 8 canais primeiros ali que a gente tem dentro da X32, e dentro desses 8 canais a gente pode estar colocando ali dentro de um grupo X ou um grupo Y, né? Nós podemos ter
dois agrupamentos, duas separações ali, para que ele possa interpretar ali também de forma diferente. Então seria uma ideia nesse sentido. Eu considero o uso, por exemplo, do Automix em lives, principalmente transmissões corporativas ou até mesmo de um podcast, por exemplo, muito interessante, porque é muito comum você só ter uma pessoa falando, né? Então, você tem ali um podcast com 4 pessoas na sua igreja. Uma está falando, as outras 3 ali vão estar com esse sinal mais baixo, com esse volume atenuado, sendo segurado ali pelo Automix. A partir de um momento que alguém começou a falar, ele já volta, né? E o interessante é que ele não depende só do canal do próprio microfone, ele vai estar sendo baseado no conjunto como um todo, né? Numa análise ali daquele grupo de microfones. Então, quando você coloca o gate, às vezes você começa a ter, de certa forma, ali a voz picotando ou não abrindo e fechando de uma forma tão ideal o gate. E quando você coloca o Automix, ele consegue segurar esses ruídos ambientes, ruído de ar-condicionado, essas coisas bem interessantes, porque ele só vai deixar sempre um microfone ali aberto e não todos ao mesmo tempo, naquele volume mais alto. Então funciona muito bem. Eu gosto bastante do Automix que a gente tem aqui dentro da X32, e a gente também tem algumas mesas que nem eu citei, né? A gente tem aí, por exemplo, a Soundcraft, a i24, a gente tem isso também na linha da Xair, a gente vai ter isso na Waves LV1 também, e algumas outras mesas é bem comum ter aí essa questão do Automix. Então tá aí respondido a pergunta do nosso querido Daniel Harit, que mandou aqui pra gente, e você também pode estar mandando aí sua pergunta no nosso chat, e não esquece o que de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para sempre que a gente estiver ao vivo aqui ou postando novos conteúdos, você ficar por dentro, né, de todas as novidades que a gente tem aqui na Master. Inclusive, semana passada saiu um vídeo maravilhoso aqui no nosso canal. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo assim que você já ir lá no nosso canal e assistir o episódio da nossa série que se chama Por Trás do Backstage. O que é essa série, Paulo, aqui da Master? É uma série onde a gente realmente vai para a rua, vai para as igrejas, vai para os bastidores da montagem de um sistema de som para poder te mostrar realmente ali como que funciona, quais são as dicas que a gente tem ali, práticas do dia a dia da montagem de um sistema, mostrar realmente os bastidores, as dificuldades, as necessidades, os desafios que nós temos e as tecnologias que nós estamos utilizando dentro daquele evento, né? Então, agora saiu o nosso 4º episódio dessa série, então já tem outros episódios também, e esse último foi na Igreja Lagoinha, Brasília Capital, num evento que se chama Legacy Worship, onde a gente tem ali um grupo de louvor no centro da igreja e os músicos ali tocando e as pessoas em volta, né? Então é muito legal. Inclusive eu separei aqui um videozinho. Dá só uma assistida nesse teaser, um gostinho do que você vai ver nesse episódio. Assiste aí. E aí, Master, tudo na paz? Hoje estamos aqui na Lagoinha, Brasília Capital, para mais um vídeo da nossa série Por Trás do Backstage. Hoje vai ser um dia especial aqui, a gente vai ter um culto que se chama Legacy Worship 360. Ou seja, nós teremos ali a banda no meio das pessoas e as pessoas em volta da banda ali. Top, né? Nossa, ficou maravilhoso esse episódio da nossa série Por Trás do Backstage. E tem outros também. Teve alguns que a gente fez de shows grandes mesmo, que teve Shot Santo, por exemplo, onde a gente montou do zero toda a estrutura do palco, iluminação, e trouxe várias dicas também super legais. Acampamento também teve com a igreja Ebenezer. Então, assim, teve vários episódios aí que você pode estar vendo aí no nosso canal do YouTube, na série Por Trás do Backstage. Eu acredito que isso te ajuda a crescer muito como profissional, entender realmente aí os bastidores de um evento. Então é super bacana, beleza?